Agora eu descobri porque as galinhas daqui, ó, tava se sumindo, minha gente. Vim dar uma volta aqui no cercado, ó. E olha o que eu me deparei aqui, ó. Vocês estão vendo ali? Olha com o que eu me deparei, ó. Agora eu descobri porque as galinhas estavam se escondendo. Olha o que fizeram aqui, ó. Olha o que fizeram, ó. Tem um bicho preso aí, ó. Isso aí é algum pinto nosso, ó. Olha o que fizeram aqui. Fizeram uma armadilha, ó. Colocaram uma armadilha aqui, tá aí o milho, ó, pra tá pegando os bichos, ó. Por isso que os bichos estavam se sumindo e eu sem saber por quê. É alguém que tá roubando, minha gente. Olha aí, ó. Descobri, viu? Fizeram uma armadilha aí pra tá pegando os bichos, ó. Olha aí, tá aí o frango aí, ó. Rapaz, olha o que fizeram, minha gente. Vocês estão vendo aí? Pois armaram uma armadilha aqui no meu cercado, ó. Pra tá pegando as galinhas da minha mãe e ninguém sabia, ó. Agora eu descobri. Quero ver se eles vão pegar mais. Tá aí, ó. Vou estar soltando o bicho aí, ó. Vou soltar ele.